Hoje eu quero contar para você a minha jornada dentro da espiritualidade, como tudo isso começou. E eu comecei sendo católica, né, assim como boa parte da população. A minha família era católica, né? Eu fui batizada, nananã, nananã, e chegou um momento na minha vida que eu comecei a questionar aquilo que eu ouvia dentro da igreja. E depois que eu comecei a questionar, eu entendi que aquele lugar talvez não fosse para mim, né? Desde muito cedo, acho que 13, 15 anos por aí. E depois disso, eu passei por várias outras religiões até eu me encontrar, né? Por que eu falei me encontrar? Porque hoje em dia eu já não faço mais parte dessa fé. Mas isso me abriu muito caminho para aquilo que eu sou hoje. Então vamos começar do começo. Depois que eu saí do catolicismo, eu fui obrigada a encontrar alguma fé para mim, pela minha família. E comecei a frequentar o espiritismo, o kardecismo, que uma metade da minha família já ia, minha avó ia. Ela falou assim: não, ela não pode ficar sem fé, manda pra cá. Aí eu fui lá, comecei a ouvir, comecei a entender melhor, tinha mais explicações e foi fazendo sentido pra mim, né? Entretanto, eu ia e eu dormia, né? Naquela hora que as pessoas estão lá falando sobre o evangelho. Tudo bem que eu era mais nova também, eu já não tinha tanto entendimento, eu achava aquilo meio chato, né? Meio adolescente, assim, nessa época. E eu acabava dormindo. E assim, eu gostava, eu ia lá, tomava um passe, mas é só isso, sabe? Faltava alguma coisa ainda. E depois disso eu comecei a pesquisar, comecei a querer conhecer, eu fui no budismo, eu até na igreja evangélica já fui também. E eu tinha muita curiosidade sobre a Umbanda, né? E eu perguntando para as pessoas ao meu redor o que elas achavam, elas colocaram medo em mim, medo porque elas também não conheciam. Então eu fiquei muito tempo curiosa, mas com medo de realmente ir para frequentar. E o que aconteceu? Eu comecei a ler livro, eu comecei a ver vídeo explicando o que era. E chegou um momento na minha vida em que as pessoas diziam o seguinte: você chega na Umbanda pela dor ou pelo amor? E eu cheguei na Umbanda pela dor. E aconteceu uma coisa comigo, que o lugar que me acolheu tinham várias imagens de Mariana Vale, de Zé Pilintra, né? O povo da rua, os malandros. E quando eu tava lá, eu entendi. Eu falei assim, eu entendi que eu preciso ir, muito obrigada. E quando eu voltei pra minha cidade, eu fiquei com isso, eu preciso ir. Eu tenho que ir, não importa, eu tenho que ir, né? Pelo menos para agradecer por ter me salvado, né? O meu bem mais precioso. E depois disso, eu ainda fiquei com medo, mas, né, conforme o tempo foi passando, eu fui querendo assim, ai, eu vou, daí eu não ia, aí eu vou, aí eu não ia. Aí chegou um dia e falei, eu vou, hoje eu vou. Tinha tudo pra dar errado, pra eu não ir. E eu bati o pé, eu falei, eu vou. E, gente, eu cheguei lá, deu um match tão grande, porque eu cantei várias músicas e eu nunca tinha ouvido as músicas. E assim, foi uma coisa incrível. Eu me encontrei, sabe? Eu entendi que aquele momento, que nada deu certo pra mim porque era pra eu estar ali, naquele momento. Eu quis estudar, eu quis conhecer, eu fiz o curso doutrinário umbandista do lugar que eu estava frequentando. E eu permaneci na casa por 5 anos, eu fui filha de santo, eu já cheguei a atender. Mas chegou um momento que acabou. Chegou um momento pra mim que o meu conhecimento ali dentro estava estagnado. Por causa de mim mesmo. Não tô falando que o problema são os outros. Mas ali dentro eu não tava mais aprendendo, eu tava ficando muito cansada. Porque dentro de um terreiro você tem as obrigações de filho de santo também. E eu tenho uma filha bebê, né? Hoje em dia ela já tem 5 anos, mas na época ela era bebê, mamava no peito, e eu ficava muito tempo lá, e as pessoas começaram, ai, mas ela não vem ajudar, só que eu tinha combinados com o pai de santo de horários, né? Entretanto, todavia, não vou entrar em detalhes de motivos pelos quais eu saí, porque não foi só um, tá bom? E a minha espiritualidade começou a movimentar isso. Eu comecei a ficar incomodada, e você sabe que toda vez que você fica incomodado com alguma coisa, tem alguma coisa ali. Você tem que investigar o motivo. E o motivo era que o meu ciclo ali terminou. Então tudo bem. Fui, saí. Depois que eu saí, gente, caí de cabeça num mergulho intenso de autoconhecimento sobre mim. E assim, eu
tive tanta fé como quando eu saí do terreiro. Mas não porque o problema era o terreiro, porque o problema estava em mim. Eu ia lá, ai não sei o que, mas eu vou, eu faço as coisas, eu cambono, eu limpo as coisas, tudo bem, pronto. Dia de semana a vida é de outro jeito, né? A gente não dá pra viver de terreiro, né? Tem gente que vive, mas não era o meu caso. E assim, e aí, sabe? Então depois que eu saí de lá, eu fui obrigada a entender melhor como as coisas funcionam, a buscar o conhecimento realmente que faria sentido pra mim no meu caminho, porque cada caminho é único. Outro motivo de que eu saí de dentro de um terreiro foi porque a nossa espiritualidade é única. Você pode seguir alguém que teve os aprendizados, mas a missão daquela pessoa pode não ser a sua. E tá tudo bem. Talvez você não aprendesse com o que aquela pessoa dissesse, mas você poderia aprender sozinha. E tá tudo bem, sabe? Aqui não é um espaço para julgamento. Hoje em dia eu pratico espiritualidade livre e tem sido uma bênção na minha vida. Eu nunca fui tão espiritualizada, conectada comigo, com os meus ancestrais, com a minha espiritualidade, com o Deus divino, universo, ou como você queira chamar. E a espiritualidade foi uma base muito grande para eu ter fé em mim mesma e no meu caminho. No meu caminho, como assim? Já passou algum momento na sua vida em que você se pergunta: será que a vida é só isso mesmo? Né? Você acorda, vai para a aula, volta, vai trabalhar e dorme. Você não sobra dinheiro para você curtir a sua vida, para você passear, você tem que ficar economizando dinheiro, você nunca tem dinheiro e você só trabalha e você não tem dinheiro. Será que a vida é só isso? E vive estressado e vive agoniado. Ai, não vai dar para pagar conta, o que eu posso fazer? Não sei o que eu posso fazer? Primeiro de tudo, entenda o momento em que você está. Segundo de tudo, entenda aonde você quer chegar. E como eu vou começar a manipular essa ideia na minha mente? Autoconhecimento. Resumindo, gente, a resposta para tudo na nossa vida é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe o que você quer, você não sabe se tá bom pra você, você aceita qualquer coisa, você aceita qualquer coisa por medo de ficar sem, que é ainda pior, entendeu? Então, a gente tem que saber o que a gente quer, a gente tem que entender o que a gente sente, como a gente age, como a gente se comporta. É um combo de coisas que você precisa saber sobre você mesmo. E não existe resposta pronta. Não existe um método, não existe uma receita. Existem ferramentas para que você descubra isso. Mas não existe nada pronto, porque cada processo é único. E é por isso que a espiritualidade livre, ela me abriu tanto as portas para eu realmente me conhecer. Porque me fez ir atrás e buscar o que realmente fazia sentido para mim. Eu ainda estou me descobrindo, eu ainda estou descobrindo novas ideias, novas missões, porque esse projeto todo, o projeto que eu digo sou eu, tá? Esse projeto todo é incrível. A vida que eu estou criando, a partir do momento que eu sei onde eu estou e aonde eu quero chegar. Mas sem colocar travas, né? Porque normalmente o que a vida prepara pra gente é ainda melhor quando a gente confia que aquilo vai acontecer pra gente.